TV Assembleia, a TV do nosso povo. Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem. A semana começa agitada em Brasília. Inclusive, está prevista a votação da mini-reforma política ainda esta semana, na próxima quinta-feira. Pelo menos esta é a tendência, não é, das lideranças partidárias e o objetivo das mesas da Câmara e do Senado, colocar em votação o projeto da mini-reforma política. E a gente vai tratar desse assunto aqui no programa. O programa de hoje vai fazer uma abordagem dos fatos políticos, dos fatos econômicos que nos interessam mais de perto. Na semana passada, na sexta-feira, o governador Cid Gomes inaugurou a primeira zona de processamento de exportação. A primeira ZPE, depois que foi criada, é a primeira ZPE que foi inaugurada em todo o território brasileiro e o Ceará saiu na frente. Qual é a importância dessa ZPE, que está localizada ali no complexo portuário do Pecém, que já começa a se preparar para os grandes investimentos que vão ter a capacidade até, se for o caso, de dobrar o nosso produto interno bruto e de diversificar a nossa economia. Vamos falar desses temas, mas vou falar também de política, porque o meu convidado é do Partido Comunista do Brasil, um partido histórico no país e que se prepara para realizar um congresso nacional. O PCdoB está discutindo internamente e divulgando através de documentos para a imprensa as teses do Congresso do PCdoB, que aborda questões importantes, inclusive a questão do tratamento da dívida externa brasileira. É uma questão de profundidade que o Partido Comunista do Brasil está colocando uma posição pública a partir das teses para o seu Congresso Nacional, que será realizado ainda este ano em Brasília. A gente vai falar destes assuntos a partir de agora no Questão de Ordem. Estou recebendo aqui o deputado estadual Lula Moraes, do PCdoB, ele que representa o Partido Comunista do Brasil aqui na Assembleia Legislativa. O PCdoB, que tem também representante na Câmara Municipal, o vereador Evaldo Lima, que é o líder do prefeito Roberto Cláudio na Câmara. Tem também o senador Inácio Arruda, uma das grandes lideranças políticas e uma das grandes expressões do Senado brasileiro. E tem também dois deputados federais, o deputado João Ananias, que aliás semana passada esteve aqui no programa, e o deputado federal Chico Lopes, também do PCdoB. A gente vai falar sobre esses temas a partir de agora no Questão de Ordem. Você participa pelo nosso telefone, que está aí no seu vídeo, que é o Disque Assembleia, este número 0800. A ligação é gratuita. Você pode ligar e interagir com a produção do programa. Você manda mensagens, você faz algum comentário, você pode fazer críticas também. E você sugere temas e até o nome de entrevistados que você gostaria de ver aqui no nosso programa. Mande a sua participação por este número. Eu lembro que você participa pelo Disque Assembleia das 8 da manhã, diariamente, segunda a sexta, das 8 da manhã às 7 da noite. Nós aguardamos a sua participação. Deputado, tudo bem? Boa noite, deputado Lula. Boa noite, Renato. Boa noite aos telespectadores da TV Assembleia. Vamos começar pelo Congresso, deputado. O PCdoB está se preparando para realizar o 13º Congresso. O senhor trouxe aqui o caderno de teses, 13º Congresso. Inclusive, eu trouxe para você. Obrigado. Avançar nas mudanças de 13 a 16 de novembro, agora este ano, em São Paulo. O PCdoB que já está fazendo, deputado, debates setoriais, estaduais, municipais, nas suas diversas estruturas, não é, partidárias. O que é que tem de novo, o que é que o PCdoB levanta de tese importante para este momento da política brasileira e da economia brasileira? Veja bem, Renato, esse material nós estamos discutindo nacionalmente. São reuniões municipais, nas conferências municipais, que nós aproveitamos para discutir em torno da avaliação que o nosso partido faz em relação, principalmente aos últimos 10 anos, em que houve uma mudança significativa na condução política e econômica do nosso país, e comparativamente com outros períodos, um período anterior. Então é importante nós nos perguntarmos o que o PCdoB, a política que o PCdoB desenvolveu
nesse período foi positiva. Existiram alterações que foram significativas do ponto de vista social, econômico e político no nosso país. Foi correto apoiarmos essa aliança que hoje dirige o Brasil, com o comando do Lula e hoje da Dilma? Quer dizer, são perguntas que estamos buscando reflexão de todos os nossos militantes e amigos que têm participado do debate, para que nós possamos dirigir o rumo da política do partido para os próximos 4 anos. Então, é um momento de avaliação da realidade política, econômica, social do nosso país e, consequentemente, aproveitarmos para renovarmos a direção das instâncias partidárias em todo o território nacional. Muito bem, deputado. Eu tive um debate interessante semana passada aqui no programa. Eu estou vendo aqui que o PCdoB dividiu aqui a tese, o temário, em 2 grandes temas. O primeiro tema, o balanço dos governos Lula e Dilma, atualização da perspectiva para o Brasil, a construção do partido nesta realidade inédita e as diretrizes para o fortalecimento do PCdoB. E o segundo tema, balanço e tendências da crise estrutural e sistêmica do capitalismo, do mundo em transição e da nova luta pelo socialismo. Eu tive aqui no programa semana passada um professor doutor em Direito, ele estava participando de um seminário aqui na Unifor, e eu fiz uma pergunta a ele o seguinte: aonde a política institucional brasileira errou a partir do marco da redemocratização, que foi a Constituição de 88, por conta desses movimentos, né, sociais que questionam vários aspectos da vida nacional, inclusive a própria representatividade hoje da democracia representativa brasileira. E o professor disse o seguinte, que um grave equívoco cometido a partir da Constituição de 88 foi o Brasil não vivenciar, não experimentar mais a chamada democracia participativa. Ou seja, a Constituição, ela previa referendos, plebiscitos, e nós não exercitamos isso. Quer dizer, de 88 para cá, tivemos um grande plebiscito, né, o do sistema e forma de governo, e um referendo à questão da arma, do armamento, né, o direito a usar arma, etc, etc. E temos uma infinidade de assuntos que poderíamos ter exercitado mais. Ele disse que esse foi um grave equívoco do Congresso em não exercitar, porque quando se normalizou o instrumento do plebiscito, o instrumento do referendo, se colocou um quórum altíssimo para a convocação desses instrumentos, o que praticamente inviabiliza. Se nós tivéssemos, segundo ele, experimentado mais, quer dizer, a gente teria oxigenado mais a democracia brasileira. O senhor concorda com isso? Concordo. Eu acho que o Brasil utiliza muito pouco desse instrumento de consulta, né, constitucionalmente já consagrada à população, né? Tanto que, emergindo, vamos dizer assim, respondendo um pouco a essa movimentação de junho, estamos sugerindo, a presidenta sugeriu e o Partido dos Trabalhadores, o nosso, o PCdoB, o PDT, o PSB, conseguiu assinatura suficiente para colocar o plebiscito sobre a reforma política, que sem dúvida nenhuma vai delimitar, vai desenvolver e definir uma bitola dentro das diversas propostas de alteração da legislação política eleitoral e partidária, para o Brasil avançar na democracia. Eu acho que toda alteração que nós devamos fazer é sempre visando a ampliação e a consolidação da democracia, jamais a sua restrição. Então, vejo isso. Agora, um outro aspecto que precisamos perceber, que aconteceu durante o período do governo Lula, principalmente, foram as conferências temáticas, né? Mobilizamos, o governo mobilizou, através das conferências de juventude, de mulher, da igualdade racial, da saúde, da assistência social, enfim, do conjunto dos temas. Da educação, enfim. Milhões de pessoas. Então, isso também é uma forma de participação e de contribuir, né, na condução de políticas para esses temas. Veja bem, o resultado da educação, os 10% do produto interno bruto e a utilização dos recursos do pré-sal para a educação, isso foi fruto da Conferência da Educação. Né? De certa forma, tivemos uma ampliação dessa participação, que o senhor quer dizer, apesar de não ter havido o plebiscito. Ampliação, houve uma oportunidade de se fazer com outra forma, não através dos instrumentos constitucionais,
outros, né, de plebiscito, de consulta direta ao conjunto da população, mas tematicamente aconteceram mobilizações importantes e que tiveram resultado. A saúde também, a Conferência de Saúde permitiu buscarmos a luta pela emenda 29 ser aprovada, pela a utilização dos recursos de 10% das receitas brutas da União para a saúde. Isso tudo foi fruto destas conferências, portanto, tiveram avanços também importantes nesse sentido. Agora, deputado, qual o balanço que o senhor faz dos 10 anos? Lula, os 8 anos do Lula e agora Dilma. Qual o balanço que o senhor faz positivo? Porque as manifestações de rua mostraram que o país ainda está muito longe, não é, daquele país que todos nós almejamos. Quer dizer, muita coisa ainda está por ser feito. Transporte público, a escola de qualidade, a saúde de qualidade, quer dizer, a melhoria dos serviços públicos, não é, que aí tem a ver não só com o governo federal, mas também com os governos estaduais e com as prefeituras. Apesar de tudo isso, dessas manifestações, o senhor acha que nós melhoramos? Quer dizer, essa demanda é fruto de algum tipo de conquista que foi feita nesse período? Não é? Ou, de fato, os 10 anos poderiam ter sido bem melhores? Veja bem, as manifestações que nós temos que louvar, nós temos que acolher de forma muito positiva, porque é a manifestação popular que apresenta, vamos dizer assim, as suas demandas, as suas preocupações. Ela não tinha um foco, vamos raciocinar ao período do impeachment, do Collor. Era uma movimentação direcionada a uma substituição de governo. Essas manifestações, elas se caracterizaram por uma diversidade de reivindicações, né? O conjunto das necessidades dos grupos organizados e até não organizados que se mobilizaram, elas tinham propostas de melhoria do que hoje nós temos. Vamos pegar o caso da mobilidade urbana. O que dificultou e prejudicou mais ainda a mobilidade urbana no nosso Brasil, no nosso país, nas grandes cidades? Foi exatamente a quantidade de veículos que chegaram a mais, de forma muito rápida, nas cidades. E isso trouxe uma contradição. Houve uma melhoria porque as pessoas tiveram acesso à renda para adquirir um veículo, mas o poder público não trouxe, por contrapartida, a melhoria do sistema público. Então a população que tem que ser o transporte de massa. Que é o transporte de massa. Porque o Brasil renegou essa política há muitos anos, não é de agora nem do passado. Desde o Juscelino. Do governo passado. Desde o período dos militares, principalmente. Quando vieram o incentivo à indústria automobilística no Brasil, e o modal de transporte, seja rodoviário, seja de carga ou seja de passageiros, foi o rodoviário. Então, hoje nós temos 70% do transporte de carga do Brasil feito por caminhão. Podíamos ter trens. Né? Podíamos ter trens. O modal marítimo. E isso foi desestimulado, em vez de ser estimulado, para favorecer a indústria automobilística, que hoje corresponde a 23% do produto interno bruto industrial. Imagine essa bomba relógio para você desfazer. Porque ela é o carro-chefe ainda da economia brasileira, desde os idos lá dos militares. Então, nós temos que inverter a lógica, temos que ter ferrovia, temos que ter transporte coletivo com faixas exclusivas. Agora é que Fortaleza está conseguindo fazer. A faixa de ônibus. Faixa de ônibus. Aliás, em São Paulo, o prefeito Haddad, os ônibus hoje chegam 1 hora na frente dos carros nos locais. Porque é necessário forjar. E a questão do metrô também, que nós agora é que estamos fazendo funcionar o nosso metrô. Então, são políticas atrasadíssimas que estão sendo desenvolvidas, pegando aspecto dessa questão da mobilidade urbana como uma reivindicação vinda das manifestações. Agora, deputado, há um problema nacional, e eu estou vendo aqui que o PCdoB vai discutir isso no Congresso, a questão, o PCdoB coloca aqui o balanço do decênio Lula-Dilma, e coloca aqui a prolongada luta por mudanças na macroeconomia. Há sempre uma discussão no Brasil, falta recurso para isso, falta recurso para aquilo, mas não falta recurso, por exemplo, para o pagamento da dívida, para a questão desses juros. Por que isso é tão difícil de ser enfrentado no Brasil, mesmo em governos que, de fato,
tiveram uma mudança no olhar social, etc. Isso aí é um fato. Mas não se tocou. A macroeconomia parece que foi mantida dos governos anteriores. Porque a correlação de força política não permitiu. Você pega, por exemplo, os grandes veículos de comunicação, seus âncoras, todos são porta-vozes do sistema financeiro. Veja o caso oportunista da inflação. A inflação recente do Brasil, mais alta do semestre passado, foi fruto do alimento, problema com o alimento. Do tomate, aí fizeram uma onda grande com o tomate, com os alimentos. Por quê? Porque a seca no Nordeste e as enchentes em determinadas regiões dificultaram a produção de alimentos. Então ele repicou a inflação. O que é que os oportunistas de plantão, âncoras das grandes redes de comunicação, Miriam Leitão, Sadenberg, Arnaldo Jabbour e houve um certo terrorismo, né, com a questão da inflação. Vamos aumentar os juros. O que a presidenta Dilma tinha rebaixado a um patamar muito, ainda alto, mas o menor da história dos juros recentes do Brasil, que inclusive teve que mexer com a poupança para poder, a lei da poupança, para poder fazer a redução dos juros, a pressão foi para cima de que houvesse a retomada dos juros. Juros altos, aumentou já para 9% e almejam chegar a 10% até o fim do ano. Quer dizer, não era, e a inflação está caindo, não é por causa da ação sobre os juros. Veja que os Estados Unidos, agora que o juros já era baixíssimo, acho que era 1 ou 0,5%, baixou ainda mais os juros nos Estados Unidos, para estimular a economia. E o país está começando a crescer nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. E aqui agora, no último trimestre, a previsão do ano 2013 passou de 2,26 para 2,32, porque mesmo contra estas ações, né, o Produto Interno Bruto está tentando sair. Então a correlação de força que dificulta isso. O sistema financeiro tem uma força política muito grande na sociedade, no Congresso, e dificulta uma alteração, vamos dizer, mais significativa dessa política. 0,5% dos juros. Isso vai ser um assunto do Congresso do PCdoB, essa questão dos juros. Com certeza, política econômica. 0,5% de elevação dos juros corresponde a 7 bilhões de reais que você vai buscar do orçamento para poder pagar os juros da dívida. E é o que vai faltar na saúde. 0,5%, 7 bilhões, corresponde a metade do Bolsa Família, com 0,5%. Então, imagina o direcionamento. Você retira da produção e leva para o sistema financeiro, para os rentistas. São cerca de 20 mil famílias que vivem de renda no Brasil. Sem pregar um prego na barra de sabão, utilizam... E não existe imposto no Brasil para essas grandes fortunas. Para as grandes fortunas. Então, nós temos famílias que têm banco, agências de banco, montadas só para poder... Imagina, uma agência do banco numa cidade, montada só para gerir a renda de determinada família. Isso é uma coisa... É muito injusto. Do outro mundo. É verdade. Bom, eu estou aqui com o deputado Lula Moraes do PCdoB, vou fazer um intervalo, já a gente fala ainda do Congresso do PCdoB, que será nos dias 13 a 16 de novembro, e tem uma informação que parece que o senador Inácio Arruda está cotado para assumir, para ser eleito presidente nacional do PCdoB neste Congresso. Vou já checar com o deputado Lula Moraes esta informação. Vamos falar também de reforma política e vamos falar também de refinaria no Ceará e da inauguração da ZPE, o deputado que inclusive preside o Conselho de Altos Estudos aqui da Assembleia, que está fazendo um belo trabalho de pactuação em torno do complexo portuário do PECEM. Vou fazer um rápido intervalo, questão de ordem, volta já. Mas está muito frio, né? A Rede Legislativa de TV Digital expandiu os limites da cidadania. Assista a TV Câmara, a TV Assembleia e a TV da Câmara Municipal de sua cidade num único canal em multiprogramação, com sinal digital e aberto. Todo cidadão tem o direito de conhecer o Legislativo brasileiro, as sessões do plenário, o trabalho das comissões, as audiências públicas e tudo o que acontece de mais importante no Parlamento. Rede Legislativa de TV Digital. A transparência chega até você, onde você estiver. Hoje, o Brasil oferece amplo acesso à educação, da creche à pós-graduação. Oportunidades que todo brasileiro precisa conhecer e aproveitar.
E tudo começa pela educação infantil, com mais creches e pré-escolas, e continua por toda a vida escolar. Hoje, temos mais alunos estudando em escolas de tempo integral. E mais jovens, chegando ao ensino profissionalizante em todas as regiões do Brasil. As portas da universidade estão abertas para todos, com atenção para quem mais precisa. Sem falar na chance de estudar nas melhores instituições de ensino superior do mundo. Conheça e aproveite melhor as oportunidades de formação que o Brasil oferece em todas as etapas da vida escolar. É isso aí. A sua vontade de estudar, o seu compromisso com a educação faz muita diferença para você e para o Brasil. Ministério da Educação, Governo Federal. Voltamos com o programa Questão de Ordem. Hoje o meu convidado aqui é o deputado estadual do PCdoB, ele é o líder do Partido Comunista do Brasil aqui na Assembleia, deputado Lula Moraes, que é médico, é presidente inclusive da Comissão de Orçamento aqui da Assembleia Legislativa e preside também o Conselho de Altos Estudos da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E nós estamos fazendo aqui um balanço de alguns aspectos políticos, já vamos falar também de reforma política, mas o deputado Lula, eu estava falando aqui das teses para o 13º Congresso do PCdoB, que será de 13 a 16 de novembro lá em São Paulo. O PCdoB vai discutir muitas questões e vai eleger os novos dirigentes e tal. Numa das teses aqui, e a gente falou um pouco disso, o PCdoB faz um balanço dos governos Lula e Dilma. O PCdoB, todo mundo sabe, um aliado histórico, não é? Desde a campanha de 89, na primeira campanha do Lula, que o PCdoB já estava na aliança, não é um aliado de hoje, é um aliado histórico do projeto do PT e dos partidos aliados, que inclui aí o PCdoB, o PSB, que também estava na campanha de 89, até como vice do Lula, que era o senador Bisol do Rio Grande do Sul. Agora muita gente questiona, balanço desses 10 anos, o que somou, o que piorou. O senhor poderia dar um exemplo do que de fato melhorou nos últimos 10 anos, assim, quer dizer, uma diferença básica entre a política pública tratada nesses 10 anos, que o PCdoB participa do governo federal junto com o PT, e na era passada do governo anterior? Eu vou fazer duas, que são mais evidentes. Uma, a questão do controle e da convivência com a seca. Vamos pegar aqui um exemplo real. Nós estamos aqui vivenciando uma estiagem das mais perversas dos últimos 60 anos. Verdade. Então não é uma coisa pequena. E você pegando a seca de 98, em 98 nós chegamos a ver imagens na televisão de pessoas comendo sopa de papelão. De papelão. E de calango. Essa imagem não é uma imagem distante da gente. Nós vimos pessoas morrendo, crianças desnutridas, né, famílias desnutridas, né, morrendo por conta disso. E a migração de populações do Nordeste para o Sul. Isso era o retrato. Eu pergunto, qual é o retrato hoje? As cidades estão sendo invadidas, que era também uma característica. Então, alguma coisa diferente aconteceu, né? As pessoas não estão famintas. Nós estamos tendo problema de alimentação dos animais e do acesso à água, que este ainda vai perdurar durante algum tempo, mas medidas estão sendo tomadas no sentido de que em breve, no futuro, isso deixa de acontecer. É a transposição das águas de São Francisco, é o cinturão das águas que o governador Cid Gomes aproveitou a oportunidade para poder jogar para frente esse projeto, que vai trazer segurança hídrica para todo o estado do Ceará, a partir da chegada das águas do São Francisco. Então, esta realidade alterou positivamente. As pessoas não estão tendo a necessidade de alimentação. É tanto que uma imagem recente, lá em maio desse ano, quando eu vi a TV Veismar fazendo a imagem, a visita de um agricultor, que era uma casa ainda muito simples, de taipa, as pessoas muito pobres ali, mas no final, quando ele perguntou o que é que essa família vai comer hoje, a família apresentou uma dispensazinha lá. Uma dispensazinha de arroz, de feijão, de farinha
e, Óleo portanto, e tal. tinha alguma coisa para ultrapassar aquela dificuldade. Então, acho que isso foi uma grande mudança. Vários aspectos, várias medidas foram tomadas. Não é só o Bolsa Família, que o Bolsa Família é pouco. Foi o aumento da renda, do salário mínimo, da capacidade de compra, foi o financiamento da agricultura familiar, para você produzir ali um quintal produtivo, construir financiamentos que o cidadão agricultor de chinela japonesa não podia entrar num banco. Hoje ele tem acesso ao banco e tem acesso a esses empréstimos. Então isso tudo alterou o emprego, né? A distribuição de renda, enfim, tudo isso permitiu que houvesse um melhor enfrentamento, uma melhor convivência com essa situação. A segunda é a educação superior no Brasil. Se você pegar do ano 2006 para cá, não é muito longe, eu estou pegando em 2006, eu visitei ontem Senador Sá, numa reunião com o nosso partido. Lá havia 2 estudantes de odontologia, morador de Senador Sá, da Universidade Federal, em Sobral, e um estudante de engenharia elétrica. Moram lá em Senador Sá, fazem a universidade em Sobral. De quando para cá? De 2006. Porque aconteceu uma expansão da universidade pública pelo interior. E isso possibilitou uma aproximação. Isso é uma mudança importante. A educação é uma coisa significativa, né? Expandir os campi universitários da Universidade Federal, como construiu 2 outras universidades federais. Uma, a Unilab, né, que abriga os nossos irmãos de língua portuguesa, na sua grande maioria africanos, que vem para cá agora não para ser explorada a mão de obra, como era escravo, mas vem agora para aprender, se capacitar e retornar para o seu país para possibilitar o desenvolvimento. E uma outra, a Universidade Federal do Cariri, que é uma outra grande conquista para o nosso estado, e isso aconteceu em todos os estados do país. Então, foram mais de 40 universidades que foram construídas. E fazendo a comparação destes 10 anos com o anterior, no anterior era proibido construir universidades. Institutos federais, o Ceará só tinha 2. Nós vamos ter 28 institutos federais, que não são só escolas técnicas, são universidades de formação tecnológica. E que também me encontrei com o ex-sindicalista Orestes, que era gráfico aqui, comigo quando eu atuava no Sindiágua, fazendo um curso de irrigação e drenagem. Já com seus 50 anos, se capacitando no Instituto Federal lá próximo à sua residência. Então, isso foi uma mudança significativa no nosso país e na nossa realidade, seja da seca e seja da educação. Aliás, o senhor está colocando aí uma questão realmente importante. Eu tive aqui com o Dr. Flávio Ataliba, a gente fazendo uma análise dos números da PNUD, e a questão da educação, porque aqueles números ele medem renda, longevidade, né, que é expectativa de vida, quer dizer, diminuição da mortalidade, e educação. E o Ceará, ele mostrou alguns dados interessantes. Por exemplo, já são 9 mil alunos, né, que estão se formando nessas escolas técnico-profissionalizantes do governo do estado. Isso é fundamental, porque isso aí é uma nova geração que vai ter renda, que vai ter status social. Já capacitada para entrar no mundo do trabalho. Pronto, isso é fundamental. Ele não vai esperar fazer um curso superior para poder ir. Ele já vai lá e depois ele pode galgar e vai para a universidade. Também. Quer dizer, isso é que é fundamental, porque isso é perene, isso é para sempre. Isso é perene. Porque o conhecimento, ele muda, como disse o doutor Flávio Ataliba, o conhecimento é que vai mudar essa nossa realidade, através da qualificação, da educação. A educação é o caminho mais curto e mais econômico de você promover a ascensão social. Pronto. A mobilidade social. Educação. E crescer a economia. E junto à economia, não tem dúvida. Exatamente. O Brasil vive 5,6% de desemprego. Os Estados Unidos, 9%. A Espanha está mais. A União Europeia, 12%. Não, o conjunto da União Europeia, 12%. Quer dizer, nós estamos numa situação de pleno emprego. Só está desempregado no Brasil porque existe falta, você sabe que existe falta de alguns profissionais. De vários, na construção civil, então é carpinteiro, pedreiro, eletricista, engenheiros. Então, nós médicos nem se fala, né? Médicos estamos discutindo aí. Então, nós estamos numa situação em que só não se emprega
principalmente que não tem nenhuma qualificação. E um sujeito que não se qualifica, ele não só é prejuízo para ele, para a família dele, mas ele gera problemas para o Estado. Não é porque um ser desqualificado, ele vai ficar Ele ali... Está vulnerável. Está vulnerável. Vulnerável para o tráfico, Exatamente. vulnerável para o álcool, exatamente. vulnerável para a marginalidade. Então. Exatamente. Bom, deputado Lula, a reforma política vai ser começada a votar agora, né? O senhor acredita que vai sair alguma coisa? Quer dizer, o PT, o PCdoB, o PDT e o PSB subscreveram a proposta do plebiscito, que é uma ideia interessante de ouvir, auscultar o povo, etc. Mas na hora da reforma política não dá para ter consenso. O que é que... O mínimo que pode sair? Eu vi um projeto da OAB muito interessante, da OAB, financiamento público e privado, desde que não por empresas... Não, eliminar o privado. Eliminar o privado, mas particular, com teto de até salário mínimo. Quer dizer, você... Sim, o pessoal. O pessoal. Não Pessoa a empresa, física. a pessoa física. Ilimitado. Né? O privado totalmente não, contra. acabar com o privado, porque isso gera. E o público, quer dizer. E uma série de... Eu achei muito interessante esse projeto da OAB que está sendo debatido. Ele tem aspectos, na minha opinião, e na opinião do nosso partido, é que ela possibilita avanços na democracia. Porque o que não há consenso no Congresso é porque existe uma tentativa de tornar uma alteração conservadora, retrógrada, restritiva. E para restringir a democracia, nós estamos, as pessoas foram à rua, a mobilização de rua foi no sentido de mais democracia. Ampliar, mais democracia, mais participação. Ora, se você restringe a representação da sociedade na política, você está reduzindo o espaço democrático. Então, essa mini-reforma, eu não creio que ela avance, porque ela está contaminada de conservadorismo. Ela não está contaminada, ela não está bem azeitada no sentido de avançar na democracia. A proposta da OAB, ela tem a ver. Essa daí, a mini-reforma, ela está trazendo alterações que, no meu entendimento, jamais ocorrerá, porque ela muda com a Constituição. A reforma que a OAB está propondo não mexe com a Constituição. Nem mexe na proporcionalidade, no sistema proporcional, e nem mexe nas coligações. Ela desestimula as coligações, mas não impede. Então, ela tem a necessidade, para ser aprovada, de quórum simples. Né? De quórum simples. Porque se for mexer na Constituição, aí o quórum é elevado. Que é o caso da outra. A outra mexe para voto distrital, você tem que mexer na Constituição, é 2/3, duas vezes no plenário. Então, eu não imagino, não penso que ela avance nesse sentido. Por isso que a da OAB ela é positiva, porque elimina a representação, a financiamento privado, proíbe o financiamento privado, ela preserva a proporcionalidade, mas ela estimula o fortalecimento dos partidos quando faz a eleição em 2 turnos. O primeiro turno seria através de uma lista democraticamente indicada pelos partidos, não pelas cúpulas, mas por uma votação de prévia dos seus filiados, para dizer a ordem da lista. E nesse primeiro turno, o eleitor votaria no número, ou seja, votaria nas propostas que os partidos apresentarão. E se este partido adquiriu, vamos supor, 2 vagas na proporcionalidade, no segundo turno, ele apresenta apenas o dobro das vagas adquiridas. Se ele adquiriu 2, ele vai apresentar para o eleitor apenas 4 nomes, para o eleitor escolher quem são os 2 primeiros que devem estar. Então, interessante, fortalece os partidos e deixa, em última instância, a opinião popular na classificação de quem vai sentar na cadeira. Então, acho que ela é interessante. Deputado, ZPE, o governador inaugurou sexta-feira a primeira ZPE do Brasil. Qual a importância dessa ZPE? Inclusive para o contexto ali do polo do PECEM, que o senhor tem se dedicado como presidente do Conselho. Essa ZPE, ela vai sediar empresas apenas para exportação, é isso? Não apenas. Ela vai sediar empresas que utilizarão dos benefícios para exportação, ou seja, ela vai ter incentivos para poder exportar. Uma zona franca, mas quando ela produz para vender para dentro do Brasil,
ela tem a mesma carga, né, tributária que os demais têm. Porque senão seria muito desigual. Desigual, claro. Com outras que estão instaladas fora da zona de Mas ela processamento. pode também vender no mercado interno. Mas ela também pode vender Pode. na casa interna nas mesmas condições. Agora, ela vai ter benefícios para exportação e é uma zona onde a empresa que se instalar, logicamente as que irão se instalar já devam estar com olho, já tenham relação com a exportação. Vamos pegar o caso aqui da produtora de Cimento? de freio, né, de bujão de freio de caminhões. Nós temos aqui a Durametal que produz e exporta para toda a América do Sul. Né? O freio dos caminhões, quem produz é a Durametal, para todas Montadoras. as montadoras. Então, esta empresa ela vai poder se instalar na zona de processamento e exportar para outros países. Então, você vai ter estímulo, né, para a indústria, tanto local como para a indústria nacional. O PCdoB vai de Dilma, né, para o ano. Começaram as definições, né, deputado? Estamos entrando em setembro, dia 5 de outubro, é a data limite, está todo mundo correndo contra o tempo, a Marina querendo regularizar o partido, embora teve problemas nas assinaturas. O Eduardo Campos sinaliza que vai ser candidato mesmo, vamos ver. Mas o PCdoB já tem um caminho definido, é com a Dilma. A nossa tendência, pelo que nós estamos discutindo, e nós estamos ouvindo o conjunto do partido, mas a tese que nós defendemos é no sentido de preservar estas alianças que estão até então, para que nós possamos avançar nas mudanças. Mudanças que aconteceram, nós precisamos aprofundá-la, avançar, e principalmente no campo da macroeconomia, porque esta tem sido um dificultador do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento. Portanto, a tendência nossa é nesse rumo. E aqui no Ceará é manter a aliança também no mesmo diapasão. E no Ceará, preservando aquilo que esteja dentro desse mesmo pensamento a nível nacional. Acho que vai nos nortear no estado do Ceará é a aliança a nível nacional. O governador Cid tem reiteradas vezes repetido que é necessário reeleger a presidenta Dilma, porque o estado do Ceará, em toda a sua história, nunca teve tanto benefício, tanto incentivo, tanta parceria positiva como vem tendo até o momento. O Inácio vai ser o presidente nacional, o senador Inácio Arruda, do PCdoB? É verdade isso? É um nome cotado, né? Tem trânsito nacional e internacional, né? O Inácio tem sido um dos articuladores do governo lá, né? Para discutir com o governo chinês, com os empresários chineses, a possibilidade da parceria para a refinaria no estado do Ceará. Parece que teve uma empresa que desistiu agora, né? Uma coreana, né? Os coreanos tinham apresentado uma carta de intenção, mas os chineses trabalham mais calados e são mais efetivos. E o Inácio está fazendo esse meio campo também? Já fizemos, o próprio governador cita esse contato da Petrobras e quem tem aberto isso aí tem sido o nosso partido através do senador Inácio Arruda. Bom, o congresso vai ser lá em São Paulo, 13 a 16 de novembro. É lá que se elege a nova direção do PCdoB. Nacional. Aqui no estado já tem... Será agora em outubro. E Tem. nos municípios já estão acontecendo até o dia 20 de setembro. Obrigado, deputado Lula, por ter vindo ao programa. Eu que agradeço a você e a todos os telespectadores. Sempre bom tê-lo aqui no Questão de Ordem. O senhor sempre traz questões muito elucidativas das questões políticas e econômicas, enfim, do dia a dia da política. Deputado estadual do PCdoB, Lula Moraes, meu convidado hoje no Questão de Ordem. Que fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá.